noite, igreja. Graça e paz. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa casa. Que nesta noite vocês possam compreender, entender e depois viver o que será ministrado nesta noite. Que o teu coração seja como terra fértil para receber a semente da palavra do Senhor nesta noite, amém? Eu gostaria que vocês abrissem lá em Mateus 4. Esta noite eu quero falar um pouco com vocês a respeito de jejum. Muitos não sabem, mas nós começamos hoje. Hoje nós demos início a 21 dias de jejum e oração. Nós estamos às vésperas do CELT, do Seminário de Cura e Libertação. E quando a igreja se levanta para fazer algo que vai mexer no reino das trevas, no reino da luz, é necessário que quem vai estar à frente dessa batalha esteja em jejum e oração. Então hoje nós demos início, vai do dia 20 ao dia 10 de março, de abril. Então nós estamos nos preparando para o grande dia. E eu quero conversar um pouco com vocês a respeito disso. Você pode estar se perguntando: por que jejuar? Quando jejuar? Para que jejuar? E eu quero trazer as respostas a essas perguntas que às vezes está aí no teu coraçãozinho. E eu gostaria de perguntar para você, eu quero que você só pense e responda para você mesmo: você tem jejuar? Você sabe o que é jejum? Jejum é uma arma de guerra. Jejum é uma chave espiritual. A pastora Janaína falou no início aqui, quando ela deu a abertura, que nós receberíamos uma chave. E eu quero entregar essa chave para vocês. Eu quero mostrar para vocês, dentro da palavra, o poder que há no jejum e na oração. E nós estamos os líderes em jejum e oração, e algumas pessoas que vão estar trabalhando com a gente no seminário. E quando eu terminar essa ministração, se você sentir no seu coração de fazer parte com a gente, me procure, que eu vou fazer questão de te colocar para fazer parte desse tempo de jejum e oração. O jejum é uma arma de guerra, e o tema da minha pregação nessa noite é: precisamos orar mais. O que você tem buscado? O que você precisa? Tem muitas coisas que nós precisamos, como diz lá em Marcos 9:29, não precisa colocar. Lá diz que castas de demônios só saem com jejum e oração. Há situações da minha vida e na tua que não vão se mexer um milímetro, nem para a direita nem para a esquerda, se eu e você a gente não se colocar em jejum e oração. Você pode orar, você pode louvar, você pode guerrear, mas se você não jejuar, nada acontece. Esses dias eu preguei aqui e eu disse que há várias armas para que a gente combata o inimigo. Eu não sei se vocês se lembram, até no dia que eu preguei, Deus disse que uma das armas era o amor. E hoje eu quero dizer para vocês que uma das armas é o jejum. Olha o que diz lá em Mateus 4, de 1 a 4. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio 8:3b. Também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Jejuar é renunciar o que atrapalha a sua intimidade com o Espírito Santo. Nós ouvimos muitas vozes, amados. E quando você apregoa, quando você levanta, quando você determina um jejum,
as vozes se calam. Ou às vezes as vozes falam até mais. Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado por quem? Pelo Espírito de Deus. E ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E muitas vezes nós perguntamos para as pessoas: você tem jejuado? Não, eu não sei. Não, eu não consigo. Às vezes tem pessoas que tomam medicamento, às vezes tem pessoas que não sabem as estratégias do jejum. Amados, nós precisamos vencer as tentações. Nós precisamos vencer o pecado do dia a dia. E essas tentações e esses pecados, eles só serão vencidos com jejum e oração. Eu quero ler para vocês Mateus 4, de 4 a 1, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o que nós precisamos? Vencer as tentações. E existem várias maneiras que me impedem de jejuar. Existem várias maneiras, várias coisas no dia a dia que nos impedem de jejuar. Olha o que diz lá em Lucas 21, 34. Olha o que te impede de jejuar. Olha só o que te impede de ter uma vida de santidade. O jejum te leva à santidade. O jejum te leva a matar a sua carne e o teu espírito se conectar com o Espírito Santo e milagres acontecerem. Olha o que diz aqui em Lucas 21, 34. E olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Uma das coisas que nos impede de jejuar, sabe qual é? A glutonaria. Às vezes você pode dizer: eu não consigo jejuar porque eu preciso comer de 3 em 3 horas. Eu não consigo jejuar porque eu preciso comer. Mas a glutonaria é um pecado. A glutonaria, ela te impede de jejuar, prejudica a sua saúde e te faz comer de forma exagerada. É uma arma que Satanás usa, sabe para quê? Para que você fique com a saúde debilitada. Para que você, da sede, da fome de ficar comendo, você diga para você mesmo: eu não consigo jejuar. Então o primeiro obstáculo que você precisa vencer, vença a glutonaria. Porque o jejum é você matar a carne. É você sentir fome e não comer. É você sentir sede e não beber. O jejum, você precisa se abster de algo que vai fazer a diferença, que vai ser um sacrifício para você. Não adianta você querer tirar do seu jejum algo que não te custe nada. Amados, olha o preço que Cristo pagou. E muitas vezes nós, por causa de um bocado de pão, uma sopinha, um macarrãozinho, uma costela assada, ou sei lá do que você gosta, não, eu não vou jejuar, porque nossa janta hoje vai estar boa, e o café da manhã é maravilhoso. Mas vale a pena o sacrifício. Vale a pena o sacrifício. Porque depende da luta que você está, da situação que você está vivendo. Um sacrifício que você faz toda a diferença. Eu quero dizer para você: o jejum não é regime, viu, amados? O jejum, você precisa de tempo de leitura. O jejum, você precisa estar conectado com o céu. O jejum, você precisa tirar um tempo para ler a palavra. O jejum, você precisa orar e entregar qual o teu pedido. Qual o motivo que você quer colocar diante de Deus? Você está jejuando por quê? O jejum, você não precisa de intimidade com Deus. Você só precisa fechar a sua boca e deixar o pecado da glutonaria de lado e pisar sobre ele e anular ele da tua vida. Mas o jejum, sem a leitura da palavra, sem oração, ele é um regime. Precisa fazer o regime? Faça no outro tempo, não no mesmo dia e no mesmo horário de jejum. Jejum é santificação. O jejum é santificação. Jejum, antes de começar o jejum, o que você precisa fazer? Você precisa buscar um motivo. Você precisa orar e buscar ao Senhor uma palavra para que
você faça um jejum baseado numa palavra. Sabe por quê, amados? Quando Jesus foi para o deserto, como que ele venceu Satanás? Foi na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra saiu da boca de Deus. E é essa palavra que vai fazer com que você, em jejum, declare ela e milagres aconteçam. Então o que você precisa fazer? Buscar a palavra, buscar a direção, buscar o conselho do Senhor. Aí você começa. Começa como? Começa pedindo perdão pelos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que as nossas orações sejam ouvidas e para que as nossas orações sejam respondidas. Ouvir, nós sabemos que Deus ouve todas, mas e as respostas? Quem aqui tem oração que ainda não recebeu resposta? Todos temos. E às vezes o que nos falta é um jejum para aquela situação que você precisa ver o milagre. Então, antes de começar o jejum, busque uma palavra-chave. O jejum é a chave, a palavra é a chave. E tenha um propósito claro, apresente diante do Senhor o motivo. Escolha algo para tirar que você entenda que seja um sacrifício. Nós estamos em jejum, muitos daqui da igreja, e eu sei que cada um tem um motivo. Cada um tem um motivo, não. O motivo é o CELT. O motivo são as inscrições. O motivo é o dia do acontecimento. O motivo é a sua vida, que a gente quer que você participe. O motivo é para que ninguém adoeça, para que todos estejam aqui. Nós temos um motivo, já está colocado diante de Deus. Mas cada um colocou diante de Deus qual é o seu sacrifício. O meu sacrifício, para vocês terem uma ideia, não é o mesmo do meu marido. Não é. Eu tirei algo, ele tirou outra coisa, nada a ver comigo. Então, às vezes você pensa, eu vou fazer o jejum e vou tirar o quê? Amado, peça para o Senhor, Ele vai te responder. O que para você vai doer? O que para você vai fazer falta? Eu ouvi uma pessoa dizer para mim, um pouco antes de subir aqui, eu tiro algo que não seja do dia a dia, porque a gente está tão acostumado com o dia a dia. Mas você pode tirar do dia a dia. Sabe o que você faz? Põe o seu relógio para ele despertar para você, para lembrar você o que você tirou, o que está doendo, o que está fazendo a diferença. O jejum, muitas pessoas fazem para obter coisas. Amados, aqui dentro da palavra eu vou ler para vocês e vocês vão ver. O jejum é para você obter santidade. O jejum é para você obter autoridade. O jejum é para que você diminua e ele cresça. Muitas pessoas fazem jejum por um carro, jejum por uma casa, jejum por um trabalho. Deus, ele é tão misericordioso que ele honra. Mas o jejum é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque um carro, uma casa, um trabalho, o Senhor te dá, não é por merecimento. Ele te dá porque Ele te ama. Ele te dá porque Ele é misericordioso. O jejum tem que ser a busca de um tempo melhor com o Senhor. O jejum, sem jejum, você é dominado pela sua carne, se tornando escravo das suas vontades. Parece que quando nós jejuamos, aí que a gente quer água. Nunca bebe água, mas se fez de água, quer água. Nunca come carne vermelha. Se fez o jejum e colocou a carne vermelha, quer carne. Sabe por quê? Porque no momento do jejum você está em luta. Eu quero que vocês entendam que no momento do jejum nós estamos em batalha. Nós estamos batalhando. Então o primeiro que você precisa renunciar, que você precisa deixar, colocar por terra, é a glutonaria, é a gula. Muitas pessoas não fazem jejum porque não conseguem ficar sem comer um tempo determinado. Aí você pode me dizer, mas qual tempo, pastor? Eu não consigo ficar mais de 3. Eu não consigo ficar 24 horas. Amados, não é o tempo. Não é o tempo. É a qualidade do teu jejum. Quando você está em jejum, onde você fica? Por onde você vai?
Nós temos trabalho, nós temos filho para buscar na escola, filho para trazer da escola, filho para levar na natação, marido para pegar. Nós temos muitas coisas. Mas eu falo para você, escolha o seu dia de jejum, ser um dia que você está mais aquieto. Num dia onde o teu espírito está mais tranquilo. Sabe por quê? Para você ouvir a voz dele. Para você discernir a voz de Deus de outra qualquer que seja. Outra coisa que nos impedem de fazer, impedem muitas pessoas de fazer um jejum, é a embriaguez. Ou melhor, o vício. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer um jejum por vícios. Amados, eu coloquei aqui embriaguez, mas não tem só embriaguez não. Existe um vício que tem tirado o mundo da presença de Deus. Tem tirado muitos que são escolhidos e separados da presença de Deus. Por causa de um vício chamado celular. O celular tem te impedido de jejuar. Porque o momento de jejum é um momento de guerra, é um momento de santificação. E está lá, vendo a vida das pessoas, vendo as situações desse mundo. Amados, esse momento é único. Esse momento é precioso, é um momento entre você e Ele. É uma conexão, não é na horizontal, não é. Não sou eu e vocês, sou eu e Ele. É tudo por Ele, é para Ele. O que você quer dizer vivendo na palavra? Revelação da palavra. Levante um jejum. Leve um propósito diante do Senhor. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Então eu vou jejuar. Quantos dias você quer jejuar? Pergunte para Ele. Ele vai te responder. Nós decretamos aqui, a igreja vai estar em jejum e oração durante 21 dias. Mas podia ser 3, podia ser 15, podia ser 40. Tem os números na Bíblia. 21 de Daniel, 40 do Senhor. Mas e o meu e o teu? Nós temos intimidade com o Senhor. Se você tiver intimidade com o Senhor, Ele vai falar para você. Dia, hora. Ele vai falar nos teus ouvidos. Ele não vai te deixar ser enganado e nem fazer algo que seja em vão. Jejuar é uma questão de vida ou morte espiritual. Jejuar é você quem escolhe se você jejua. Eu não posso jejuar por você. Os anjos não podem jejuar por você. É você. A igreja está orando, está jejuando por todos. Mas, amados, o Senhor precisa e Ele quer receber e ver a tua entrega, o teu jejum, a tua chave para virar aquela página, para abrir aquela porta, para derramar o milagre que você precisa, para liberar sobre a sua vida. É você que escolhe. Se você jejua, a sua vida espiritual se fortalece e você vence. Então significa que é vida espiritual. E se você não jejua, a sua vida espiritual enfraquece. E você morre. E você perde a batalha. E você enfraquece. O jejum, você pode se sentir até fraco, com fome. Mas, amados, conforme vai passando os dias, você vai conseguindo até jejuar mais dias, mais horas. Às vezes você pode dizer para mim, eu nunca fiz. Então faça por um tempo pequeno. Deus recebe, Ele recebe. Tem pessoas que querem começar já 24 horas, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Pastor, eu nunca fiz. Filho, vai começar hoje? Pegue uma palavra, ajoelha, peça para o Senhor para Ele te dar a direção. Comece amanhã. Deus, é só das 8 ao meio-dia. Depois de amanhã é da 1 às 3. Vai pegando com Ele as dicas. Vai pegando com Ele as estratégias. Não queira fazer algo que você não vai suportar e vai acabar desistindo e pecando. Porque você vai desistir. Então faça conforme o Senhor falar no teu coração. Adão, ele caiu em pecado comendo. Foi a comida que fez ele pecar. Ele e ela. E Jesus, ele começou a pregar fazendo um jejum. Foi assim que ele começou. Se você nunca fez, comece assim. Comece com um jejum. Um jejum de um tempo curto.
Eu garanto para você que daqui até o meio do mês, no meio do ano, você vai falar para mim, pastor, eu comecei com 1 hora, hoje eu consigo ficar até 8, até 12, até 24. Quem aqui já participou das 12 horas de jejum e oração? Quem aqui já conseguiu ficar as 24 horas de jejum e oração? Se eu perguntar para quem ficou, é fácil? Não! Dói na alma, dói o corpo, dói tudo, é uma batalha. Você chega a variar de tão cansaço que dá. Nós tivemos experiências maravilhosas no ano passado e não vai ser diferente esse ano. Nós precisamos mortificar a nossa carne com jejum. Com jejum. Então o que nós falamos que nós precisamos? Tirar a glutonaria, tirar os vícios, e nós precisamos também, como diz lá na palavra, eu quero que você volte lá onde eu li, em Lucas 21, 34, o que ele pede para tirar? Não aconteça nos vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e os cuidados da vida. O que são os cuidados da vida? Os cuidados da vida, minha amiga e meu amigo, são o dia a dia nosso. O que faz? Eles nos impedem de parar, orar e jejuar. Por quê? Porque você fica tão preocupado com o dia a dia, você fica tão preocupado com a casa, com o trabalho, com os amigos, com a igreja. Com o que mais? Você fica tão preocupado com as coisas que sobrecarregam o teu coração. Aí sobrecarregando o teu coração te impede de jejuar. Quando nós temos tempo para tudo nesta vida. Os cuidados da vida. Precisamos cuidar da nossa vida? Com certeza. Com certeza. Precisamos cuidar de tudo, dos detalhes. Deus gosta que a gente cuide dos detalhes. Mas, amados, esta vida não pode ser mais importante que a vida celestial, que a vida no reino, a vida no espiritual. Ela não pode ser mais importante. Então, o dia a dia, ele pode sim te tirar a vontade, te tirar a força, te tirar o prazer, te tirar a alegria de um jejum. Como que nós vamos ter alegria no jejum? Jejua e veja o resultado para você ver se você não se alegra a jejuar de novo. Para ver se você não se fortalece a jejuar de novo. Então nós precisamos ter cuidado com os cuidados da nossa vida diária. Eles nos enganam, eles nos paralisam, eles nos impedem de jejuar. Então uma coisa eu peço para que o Senhor te fortaleça, para que você possa tirar, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem te impedido de orar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, está aqui teus filhos, Pai. Aprendendo, Pai querido, entendendo, Pai, um pouco mais sobre jejum e oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha de encontro com a vida de cada um deles. Pai, aqueles que não têm como hábito, Pai querido, se santificar através do jejum, eu quero declarar, amado, que a partir de hoje você vai decretar sim um jejum para a sua vida. Você vai decretar sim um tempo de santificação, em nome de Jesus, e tudo aquilo que você precisa. Às vezes você tem um parente que está endemoniado, às vezes você tem uma situação que não consegue, tem te paralisado, mas eu declaro que a partir de hoje você vai jejuar. Você vai jejuar e vai vencer, em nome de Jesus, porque o jejum, a oração, traz transformação. O que você precisa que seja transformado é você? É alguma situação? Então jejue, jejue. Eu peço para que ecoe sobre o teu coração e a sua mente. Jejuar tem poder. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês. O poder do jejum está lá em Jonas. Olha o que diz lá em Jonas 3, de 4 a 10. Jejum mais oração é transformação, é libertação, é santificação. Você vai começando a entender, você fala, meu Deus, é isso que eu preciso, é jejuar. Porque tem cascas de demônios que só saem com jejum e oração. Olha o que diz em Jonas 3. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram
desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Até o 12. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu caminho, do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se abaterá do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. 11. Até o 10, né? Até o 10. Vocês entenderam? Todos aqui conhecem a história de Jonas, quando o Senhor pede para ele ir para Nínive? Quando ele chega lá, ele chega gritando pelas ruas que em 40 dias Nínive seria subvertido. E o que acontece? As pessoas que estão ouvindo ele falar, as pessoas entendem o que vai acontecer e também creem que foi Deus que estava falando. O que eles levantam? Levantam um decreto. A palavra não diz que foram 40 dias, mas eu creio que seja. Por quê? Porque a partir do momento que eles ouvem Jonas falar, o que acontece? Eles põem esse decreto à prova. Põe para toda a cidade. Olha só, os bichos, quando o rei ouve, ele também se põe de saco, de cinzas. Aí ele pede para os animais, aí ele pede para todos estarem em jejum e oração. E vocês viram o decreto que Jonas anuncia. O que fala no final aqui? Que Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria. Amados, muitas vezes você tem alguém que está no decreto de morte. Você tem alguém que está lá nas drogas, entulhado, amarrado, amordaçado nas drogas. Você tem alguém que está na insônia, alguém que está na depressão, na opressão. Meu amado, se você levantar um decreto de jejum, o decreto do inferno pode ser anulado. O decreto do Senhor, ele pode se arrepender de algo que ele decretou sobre a sua vida. Às vezes nós estamos em pecado, às vezes nós estamos falhando, mas basta nós nos colocarmos na presença do Senhor, basta nós nos colocarmos, até os animais jejuarem. Por que nós temos tanta dificuldade para jejuar? Por que quando a gente levanta um jejum na igreja, nem todos se levantam para estar conosco? Amados, o jejum é poderoso. Nínive foi salva. Nínive, toda a cidade recebeu a bênção através desse jejum decretado. E se eles não tivessem crido? E se eles não tivessem se levantado? E se eles não tivessem jejuado? Muitas vezes as pessoas da tua família só estão precisando e dependendo de um levantar teu, de um jejum que você proclame e fale, porque Deus honra. Olha o que eu escrevi aqui: Deus honra corações que se rendem a Ele. Quando você jejua, a sua fé cresce, as cadeias são quebradas e o impossível acontece. Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje você vai começar a jejuar. O que eles fazem em Nínive? Eles começam a pedir perdão pelos pecados. Eles se arrependem. Era um povo perdido, tão perdido que Jonas se recusou a querer ir para lá, tão perdido que Jonas ficou bravo quando Deus se arrepende do que decretou sobre eles e decretou a paz, e decretou bênçãos. Muitas vezes nós estamos perdidos, ou alguém que a gente conhece, que a gente ama tanto, está perdido. Levante um decreto de jejum e oração. É seu filho que precisa? É seu marido?
É sua mãe, é seu pai? Quem é que precisa que você se levante fazendo um jejum em favor da vida dele? Quem é? Eu quero ler Joel 2,12. O jejum não é apenas uma prática religiosa, como muitos falam. Não é isso. Ele é um momento de transformação. Um momento onde você pode entregar o teu coração e ele ser limpo, e ele ser mudado, ele ser curado. Olha o que diz em Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e pranto. Converter o teu coração, chore diante do Senhor, clame diante do Senhor, com o teu coração, com prantos. Nós precisamos chorar pela nação, nós precisamos chorar pela igreja, nós precisamos chorar pela nossa família, nós precisamos clamar. Entrega tudo ao Senhor, amados, entrega. Volte para Ele, se volte para Ele em jejum, em pranto, em lamento, se volte. Os dias e os horários que você tem que orar, que você precisa jejuar, deixe o Senhor falar no teu coração, deixe que Ele determine. Muitas vezes a gente já vem com tudo pronto, tudo colocado diante dele, e é só você se colocar. Em Nínive, eles se colocaram diante do Senhor, por isso eles tiveram a bênção, tiveram o arrependimento do Senhor sobre a vida deles. Em Jonas 3,5, em Jonas 3,5 diz, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Nós proclamamos um jejum que começou no dia de hoje, aqui na igreja. Você pode proclamar um jejum e começar hoje na tua casa. Você pode proclamar um jejum e começar amanhã no teu trabalho. Você pode vir fazer parte do jejum que nós estamos fazendo aqui na igreja. Daniel jejuou 21 dias. Todos nós conhecemos a passagem quando Daniel começa, lá em Daniel 10, do 12 e 13. Daniel orou, ele buscou, ele se arrependeu dos pecados, ele buscou no Senhor. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, o Senhor dizendo para ele, então Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender, a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Sabe o que são essas palavras? São a oração, é a oração dele. As palavras são a oração. O 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amados, quando você levantar, decretar um jejum, entenda que vai se levantar muitos contra a tua vida, para te fazer desistir do jejum, para te fazer cansar, para te fazer dizer, não dá nada não isso aqui. Não, amados, 21 dias que Daniel se negou a comer os manjares, 21 dias que ele se negou a comer tudo que era oferecido naquele reino, o Senhor fez maravilhas na vida dele. 21 dias, desde que ele começou, foram ouvidas as palavras de Daniel. A batalha vem, mas a vitória é certa. Quais são as palavras que você tem declarado? Quando você levantar o decreto de jejum, declare com palavras, declare com orações o que você precisa, declare com fé o que você precisa, declare, amados, não deixe passar desapercebido essa chave preciosa que o Senhor está nos dando. Ele já nos deu, mas muitos não fazem uso dela, não fazem uso. A batalha vem, mas a vitória é certa. Em Mateus 4, Jesus também foi tentado. Ele também foi tentado, mas ele venceu pelo poder da palavra. É da mesma forma que nós vamos vencer. É pelo poder da palavra. Amados, o Senhor recebe o seu jejum. Ele recebe o meu, ele recebe o teu, ele recebe.
Mas o nosso coração, como diz nessa palavra, o nosso coração precisa estar totalmente em obediência a Ele, querendo ver milagres, querendo santidade, querendo a revelação da palavra. Você precisa querer, em nome de Jesus. E eu quero que vocês coloquem, eu não vou conseguir ler tudo, mas lá em Isaías 58, fala sobre o verdadeiro e o falso jejum. Aqui, em Isaías 58, o povo estava dizendo para o Senhor, eu vou só começar a ler, para vocês verem o que diz aqui. Isaías 58, depois se você quiser ler na tua casa, tudo o que diz aqui a respeito do falso e do verdadeiro jejum. Diz assim no 58:1: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para feridas com punho iníquo. Não jejuais como hoje para fazer ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinzas? Chamarias tu isto de jejum, um dia aprazível ao Senhor? 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras dos julgos, que deixeis livres os oprimidos e despedaceis do jugo? Porventura não é também que repartas o pão ao faminto, recolhas em casas pobres abandonados, e quando vires o nu, cubras e não te esconda? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e Ele te Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarás do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e ao falar iniquamente. 10. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Amados, aqui o povo estava fazendo jejum e oração, eles estavam falando para o Senhor: por que nós jejuamos e o Senhor não nos vê? Por que nós jejuamos e o Senhor não nos responde? Sabe por quê? Porque eles faziam jejum para ser mostrado para as pessoas. Eles faziam jejum para, mesmo em dias de jejum, achando contendas, achando brigas, ao invés de eles fazerem jejum para se santificar, para ajudar o próximo, para saciar a fome do faminto. Então, nossos dias de jejum tem que ser dias santos, tem que ser dias que vão fazer a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então, aqui fala sobre o falso e o verdadeiro. Deus responde que eles julgavam mais e não mudavam. Eles jejuavam, mas eles não mudavam as atitudes. O jejum é para mudar as suas atitudes más. O jejum é para mudar o seu modo de falar. O jejum é para te santificar, limpar e purificar. Se você jejuar e continuar da mesma forma, você vai diante de Deus e pergunta: o que está faltando? Onde eu estou errando? Por que você pode perguntar para o Senhor onde você está errando? Porque Ele não erra. Ele não erra, mas nós erramos. Então, se você estiver jejuando e não estiver acontecendo nada, é porque você está jejuando de maneira errada. É necessário que aconteça o que nós vimos aqui na palavra, que milagres aconteçam, que decretos de morte virem decretos de vida,
que o pecado que você cometia, você não comete mais. Olha o motivo para estarmos em jejum. Pai, não me deixe pecar, não me deixe errar, não me deixe falhar. Jejua por isso, jejua por santificação. Não adianta sacrificar sem ter mudança. O jejum não é aceito se feito superficialmente. Aqui eles estavam fazendo, aqui em Isaías 58, era superficial. Deus fala que a gente não precisa ficar falando para todos que nós estamos jejuando. Nós não precisamos ficar com aquela cara de quem está passando fome, morrendo de vontade de correr e comer. Amados, não é para isso que o Senhor quer. Ele quer que nós jejuemos, mas sim com santidade. Deus rejeita um jejum que não vem do coração, que não reflita arrependimento verdadeiro e mudança de atitudes. O verdadeiro jejum é aquele que aproxima você de Deus. É aquele que te faz refletir sobre os pecados que você tem cometido e que você não vai mais querer cometê-los. É aquele que vai te fazer sentir misericórdia pelo teu próximo. Amados, muitas vezes a gente faz tanta preocupação pelos nossos problemas, pelas nossas situações, que nós esquecemos de quem está do nosso lado. Jejue por quem você sabe que precisa. E às vezes você sabe que é um irmão da igreja, às vezes você sabe que é um irmão de perto de você, ou da família. Ele não consegue jejuar, jejue você. Eu estou falando para cristãos, por isso que eu digo que você precisa jejuar. É necessário. Mas se você conhece alguém que não consegue, faça por ele. Faça por amor. Cuide do próximo. Cuide daquele que não tem força. O jejum é para quem deseja sair do raso e buscar mais intimidade, santidade e prazer. Quando você começa a jejuar e tem um tempo de leitura, de oração, de louvor e de adoração, você começa a ter prazer na presença dele. Você começa a querer fazer rapidinho as suas coisas, sabe para quê? Para ir lá para o quarto, pegar a sua Bíblia e em secreto estar com ele. É só uma questão de hábito. Nós precisamos fazer o jejum o nosso hábito. Você pode jejuar uma vez por semana, uma vez por mês. Você pode jejuar toda semana, todo mês. Você pode jejuar 1 hora por dia, você pode jejuar 12 horas por dia. Você pode fazer da maneira que você quiser, desde que esteja pautado na palavra. Em Mateus 6, eu quero ler do 6, do 16 ao 18. E quando jejuardes, não vos mostreis incontristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amado, no dia que você prepara o jejum, você não precisa sair falando. Você não precisa andar na sua casa assim, ó. Aí o filho fala, a mãe está jejuando, o pai também. Olha a cara de tristeza. Misericórdia, morrendo de fome, não comeu até agora. Amados, não. Está jejuando, Pai, em nome de Jesus. Eu estou jejuando pelos meus filhos nesse dia. Eu estou jejuando pelas ovelhas da igreja. Eu estou jejuando pelos membros da igreja. Eu estou jejuando pelo céu de Pai. Por todos que vão entrar por essa porta e vão aprender um pouco mais da intimidade do Senhor. Em Salmos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você precisa ter intimidade com o teu Deus. Você precisa matar a sua carne. Você precisa se colocar de joelho, clamar dentro do teu quarto. Mas quando você sair da porta para fora, não se mostre entristecido, angustiado, morto de fome. Não. Entrega para o Senhor o teu espírito. Entrega para o Senhor a fraqueza da tua carne. Amém? No 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. 18. Para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai, porque está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amados, tem recompensa quando você jejua, tem recompensa quando você faz um sacrifício, tem recompensa. Então não tire o jejum da tua agenda, do teu dia a dia como um crente, como um cristão.
Se não fazia parte da tua vida, que faça a partir de hoje. A partir de hoje, o que você precisa de respostas? As respostas vêm. O que você precisa? De mais intimidade? A intimidade vem. O que você precisa? Amados, busque. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então o jejum precisa ser de coração. O jejum não pode ser só por interesse. O jejum não pode ser para te emagrecer e manter o corpinho. Não, isso é regime. Eu já falei aqui. O jejum é santificação. É uma chave espiritual que abre o céu. É uma chave que você vai virar e vai vir decretos sobre a tua vida. E você vai dizer: por que eu não fiz antes? Por que eu não pratiquei antes? Essa lei espiritual, essa arma, essa guerra espiritual, é uma arma para que você guerreie. E eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida que você vai jejuar, vai matar a sua carne, vai matar os desejos de comer em exagero, vai matar o seu dia a dia. Pare de se preocupar tanto com a vida cotidiana. Mas entrega tudo ao Senhor. Tem castas de demônios, como diz lá em Marcos, só vai sair com jejum e oração. E eu quero convidar você que tem a prática de jejuar e que já viveu um milagre através do jejum. Mas eu também quero convidar você para vir aqui na frente, você que não ora, não jejua. Eu jejuo porque eu tenho obstáculos. Quais são os seus? Eu disse aqui alguns: a glutonaria, os vícios, as coisas do dia a dia que te ocupam muito, ou até mesmo a falta de conhecimento. A palavra deixou bem claro para nós nessa noite que o jejum remove decretos de morte e traz decreto de vida, bênção. Um jejum levantado salvou toda aquela cidade. Se nós nos levantarmos, vocês imaginam o que acontece em Londrina? Vocês imaginam o que vai acontecer no CELT? Vocês imaginam o que o Ministério Transbordar pode fazer na nação brasileira, nas nações e em Londrina por causa do teu jejum? Porque você vai se juntar a nós e vai jejuar e vai orar. Eu quero te convidar a se colocar de pé, porque eu quero orar por você que não tem conseguido jejuar. Pastora, tem sido difícil, eu não tenho conseguido, é difícil para mim ficar sem o café, é difícil para mim ficar sem a Coca-Cola, é difícil para mim ficar sem o lanchinho da tarde, é difícil para mim ficar sem aquele docinho. O que é difícil para você? O que parece impossível para você? O que é impossível para você não é para Ele. Então entrega o seu sacrifício, coloca aos pés da cruz. Eu te convido para colocar aqui nos pés do altar qual a tua dificuldade, o que tem te impedido de jejuar, o que tem te impedido de buscar ao Senhor a resposta às suas orações através do jejum.